Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Luiz Cláudio Romanelli, eu, antes de iniciar meu pronunciamento, eu quero aqui só, deputado Pacheco, lembrar que há uma situação preocupante dos agentes penitenciários também, no que diz respeito, deputado Márcio, à colocação dos shelters, Vossa Excelência conhece, na Casa de Custódia de Piraquara, na Casa de Custódia Curitiba, na Casa de Custódia Maringá. Esses shelters estão sendo analisados, os espaços para sua colocação. Se isso de fato acontecer, mais uma vez nós teremos aquilo que Vossa Excelência colocou aqui, infelizmente prevalecendo. A retórica prevalecendo sobre o discurso original e sobre aquilo que era esperado. Porque colocar containers para resolver problemas de casa de custódia ou de penitenciárias é só agravar os problemas. Talvez o governador ache que é assim, diferente de Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência, com todo cuidado, colocou que esse não é um problema do governo do Estado apenas, mas é também do governo do Estado. Foi este governador, senhor Carlos Alberto, que prometeu que ao término do seu primeiro mandato, 2014, nós não teríamos mais presos em cadeias provisórias. Foi este governador que falou que, e aí nós reconhecemos que teve o mérito de fazer a Defensoria Pública, que estaria a Defensoria Pública apta a resolver todos os problemas daqueles presos que já deveriam estar em liberdade, inclusive contemplados com um projeto que Vossa Excelência coloca aqui de tornozeleiras. E este mesmo governador que inventa agora tragédias e que foge do contexto daquilo que nós queríamos fazer. Mas não é isso que me traz aqui. Deputado Romanelli está vendo os seus vídeos, mas eu quero aqui fazer um paralelo com aquilo que Vossa Excelência colocou na tribuna e que bastante indignado, inconformado, e lhe dou razão. Mas não é só Vossa Excelência. As Vossa Excelência aqui talvez tenham visto um artigo publicado por um destes que se diz jornalista, na revista Isto É, e que apenas para contextualizar um artigo do jornalista Mário Vitor Rodrigues, que afirma, com todas as letras, Lula deve morrer, ou melhor, Lula deve ser morto. Eu não venho a essa tribuna fazer a defesa do ex-presidente Lula, porque tenho o líder do meu partido, e entendo que esse é um problema partidário. Mas eu não posso me calar diante do que eu vi nesta revista. Quando esta pessoa diz com todas as letras, um jornalista pago por uma revista, dizendo que Lula tem 40% de intenções de votos. Ainda há os incautos que acreditam nele. Diante disso, é um texto longo, mas resumidamente, diante disso só temos uma alternativa: matar Luiz Inácio Lula da Silva. Não há como esse senhor concorrer à presidência da República, ele deve ser morto. Se esta pessoa ainda não está presa, é porque a ministra Carmen Lúcia acredita em conto de fadas e livre expressão, como disse ela, quando julgou que era adequado xingar a tudo e a todos nos concursos que estão sendo feitos agora para o Enem, e que na redação eu posso chamar alguém do que eu quiser, fazer inclusive apologia ao racismo, à violência, e isso não os atinge. Atinge sim. Haverá um momento em que os ministros do Supremo Tribunal Federal irão sentir na pele o que é atravessar um aeroporto sendo xingado por um bando de imbecis que inclusive estiveram nas ruas batendo panelas e que hoje não sabem o que fazer com elas. Mas eu quero aqui, nesses 6 minutos, aproveitar para ler a resposta de um senhor que também é jornalista e que diz: senhor jornalista, tive o desprazer de conhecê-lo hoje graças à sua matéria escrita na revista Isto É, uma das muitas portas-vozes da classe dominante do golpe da entrega do país do balcão de negócios multinacionais. Já o respondi na própria revista e gostaria muito que me replicasse para que iniciássemos um debate. Pela ilustração feita do seu rosto, o senhor é bem novo, provavelmente com idade de quase ser meu neto, o que faz ver no seu incitamento ao assassinato de Lula um arrobo juvenil que não teria coragem de fazê-lo pessoalmente. Não levei muito a sério o tal disparate, preocupando-me mais com o tipo de gente que o senhor é, já que com a personalidade preferencial dos patrões da mídia na hora da contratação. É muito fácil ser valentão quando se está do lado do mais forte,
ombreado com os 3 poderes e a mídia, 4º poder, com o aparelho de repressão do Estado. Corajosos foram os que ousaram na ditadura militar, os que agora são heróis de aluguel, dublês de personagens dos mangás japoneses. O que me conforta, diante de homens como o senhor, e que têm dias contados, já que como toda mercadoria são perecíveis, têm vida útil curta, graças à manipulação continuada dos seus proprietários. Esta semana tivemos um bom exemplo, que fim leva a sua verve, a dos locadores de própria consciência, redigindo que o patrão quer, independente da consequência. William Wark, segundo Wikileaks, um ex-importante e perigoso agente da CIA, foi para o ninho dos seus afins, para a Globo, como poderia ter ido para a Veja, ou Isto É, passando a verborragia em defesa da quadrilha que está no poder dos seus interesses multinacionais aqui nesse sofrido país de mercenários e esquibras. Frequentou as mansões dos marinos, teve livre trânsito das empresas, se acreditou todo-poderoso. Está afastado e deverá ser demitido. O poder à luz dos holofotes, os estrelados são fugazes, porque o controle remoto está sempre nas mãos dos patrões com um dedinho no delete, pronto para descartar a laranja já chupada, tornada desidratada a bagaço. Isto é o que eu penso do senhor enquanto jornalista. Um menino deslumbrado com o poder que lhe dá o teclado. O mesmo deslumbramento que um AR-15 dá aos meninos da sua idade e caráter nos morros cariocas, com a ressalva que ele se expõe, enquanto o senhor redige e passa no caixa. Certamente o senhor tem pai, e provavelmente, pela idade, avô. Quais seriam as suas atitudes se devotassem sentimentos bons, fazendo os queridos os seus? Qual seria a sua reação? E aí pergunto ao deputado Romanelli, o senhor deve fazer a mesma pergunta também todos os dias. Qual seria a sua reação se um celerado sem princípio incitasse que os matassem, seus pais e avós? O alvo da sua cretinice é o pai e o avô. Tem um caráter diametralmente oposto ao seu. Já que criticado até pela própria esquerda por ser afável, respeitoso e cordial, longe, muito longe de tentar se acumpliciar com o homicida por indução. Gostaria muito de ver sua coragem como jornalista se cobrasse a propriedade de meia tonelada de cocaína no helicóptero de um senador. Mais de 600 quilos de cocaína em jatinhos que levantou o voo da fazenda de um ministro. Se investigasse a mala de Temer ou a morte do Teori, mas nadar contra a maré para os fortes. Está muito além da sua capacidade profissional e pessoal de reles, locador de dedos para digitar o do agrado dos seus donos. Fico por aqui, alertando que mandarei cópia dessa carta para a revista onde o senhor loca sua consciência trabalhos desequilibrados, criminoso em potencial, para que faça o trabalho que os covardes não ousam fazer, limitando a coadjuvância do patronato até se perceberem um puxa-saco sem saco para puxar, porque desempregado. Em tempo, Lula está liderando as pesquisas de intenção de voto em todas as situações. Seja quem for o dono do saco, o senhor puxará mais adiante, e imagino, pelo porte da revista, ser um preço bem baratinho, assina Francisco Costa. Esta carta, senhores deputados, foi encaminhada a este jornalista, que certamente não responderá, mas ele mostra, deputado Romanelli, o nível que nós chegamos depois de 4 anos de ódio destilado, construído com 2 objetivos. Primeiro, derrubar a presidente da República. Segundo, criar uma maré de fascismo no nosso país, que as pessoas incitam outras pessoas a agredi-los nas ruas, a xingar, como fizeram alguns agora no final de semana, xingar as pessoas que encontram por serem contrárias às suas ideias. E eu perguntei um dia a um menino que me parou na rua, e sabem os senhores da história, um dia vocês vão levar esse país a ser resolvido na bala. Perguntei a ele, será que estão preparados para isso? Porque não seremos nós, mas estão levando o país a isso. Estão levando o país a isso achando que estão num grande jogo de videogame. As mocinhas e os mocinhos que gostam de comentar sobre os seus pródigos e os seus prodígios na imprensa, talvez estejam com os dias contados, mas outros virão para substituí-los. E aí, senhores deputados e senhoras deputadas, não tenho dúvidas. Deputado Tadeu, 1 minuto para concluir. Não será apenas este ou aquele deputado, esta ou aquela deputada, este ou aquele senador.
seremos todos nós que, de alguma forma, temos ou tivemos alguma visibilidade. Serão os do Executivo. E não se engane, serão os do Judiciário e do Ministério Público também. Porque não será o Ministério Público e o Judiciário que, muitas vezes, fazendo ouvidos de mercador, quando notícias como essa, onde um cretino pede a execução do presidente Lula, não serão juízes, promotores e ministros, com o seu silêncio, que irão resolver isso. Não serão, porque eles serão o próximo alvo, e um alvo muito visível, porque eu volto a dizer aqui aquilo que falei uma vez sobre determinados juízes e promotores. Saramago lembrava, não é a escuridão que nos cega, é o excesso de luz. Por favor, deputado. Tem deslumbrados, e às vezes o deslumbramento é tão grande que irá atingi-los da mesma forma que acho hoje que estão atingindo os outros. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.